novas atualizações para Adobe Lightroom, algumas delas bem interessantes e bem úteis, e vou mostrar aqui para vocês quais são elas. Vamos lá? Então, pessoal, algumas dessas atualizações, elas são bem simples, né? Mas achei super interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A primeira delas, essa troca de fotos aqui, ó, ela está mais rápida. Tá? Essa manuseio aqui de fotos, uma por uma aqui, está mais rápido que o normal, né? Eles melhoraram esse sistema aqui, ok? Uma outra atualização aqui que fica dentro da máscara, e agora aqui na máscara localizada, a gente consegue adicionar o grão, vou pegar um círculo aqui para demonstrar para vocês, ó, em que situação pode ser interessante. Então esse círculo aqui, vamos supor que eu queira criar aqui um efeito de simulação de entrada de luz. Aqui, vou vir aqui no desembaçar e puxar para a esquerda para ele dar uma lavada aqui na cena. E vou dar uma esquentada aqui, ó, como se tivesse uma luz solar entrando aqui, beleza? Esse granulado, ele pode ajudar a criar um efeito de textura, né? Texturização. Então vou dar bastante zoom aqui, ó, ok? E aqui a gente percebe aqui que tem a intensidade do granulado, aqui você escolhe o tamanho, né? É bem sutil, né? A diferença é bem sutil, mas ela pode ser bacana para a gente ajudar a criar os efeitos, né? Então, por exemplo, esse efeito aqui de simulação de entrada de luz, eu fazia ele simplesmente puxando o desembaçar para a esquerda, e às vezes realmente a imagem ficava um pouquinho embaçada, um pouquinho artificial. Então, eu acredito que esse grão, né, nesse caso aqui, nesse tipo de efeito, a gente consegue criar como se fossem uns grãos ali mesmo, uma poeirinha pairando ali. Então, nesse caso aqui, eu acho que a utilidade para mim, no granulado, é dessa forma, ok? Uma outra atualização aqui que eu achei bem legal também é o seguinte, aqui nas curvas de tons. Deixa eu só zerar aqui esses valores aqui, ó. Quando a gente aplica um contraste aqui na imagem, está meio que forçando, né, os pixels, a gente está criando um contraste aqui realmente aqui na imagem. Acontece como se fosse um efeito colateral que aumenta a saturação. Então quando você aumenta o contraste, ele está aumentando o contraste e também está aumentando a quantidade de cor na cena. Isso pode desregular a imagem. E agora a gente consegue refinar essa saturação. Quando a gente puxa aqui esse slider aqui, ó, né, que esse slider é o que não tinha antes, agora tem. Puxa ele para a esquerda, você traz à tona de volta a saturação ideal que estava antes, né? Porque quando você aplica o contraste, às vezes você está aumentando a quantidade de cor numa área, reduzindo em outra, dá uma desregulada. Então, esse refinamento da saturação é importante para que você tenha uma harmonia melhor de cores na imagem, né, sem exagerar a quantidade de cor. Ele vai afetar menos essa questão da cor, mais a parte da iluminação, né, que é o que a gente quer. Quando a gente mexe aqui, normalmente a gente quer fazer um ajuste de contraste, né, no meu caso, e agora a gente consegue proteger as cores com esse slider aqui, que ele recupera, né, ele tira o excesso de cor que vai ter em algumas áreas. Eu achei bem interessante. Outra coisa aqui também que eu percebi que atualizou é que você consegue fazer o ajuste desses pontos de uma forma mais precisa, né? Então a gente consegue mexer aqui, ó, verticalmente, horizontalmente aqui esses pontos aqui. Então você tem mais precisão, né? Talvez até na hora que você for criar um preset de cor, ele vai ser bem preciso aqui, porque tem esses números aqui que podem ser copiados e quando você for colar no preset, ele já vai entrar com esses mesmos valores aqui. Beleza, pessoal? Uma outra atualização, eu achei esse bem interessante também, que é usando a tecla Alt, né? Aqui a gente tem, no Lightroom, a gente tem diversas funções, né? Quando a gente aperta a tecla Alt, tem diversas funçõezinhas, né? Por exemplo, aqui quando já vou aqui em cima, mas aqui no detalhe, por exemplo, quando a gente vai mexer nos detalhes da foto, você aperta a tecla Alt, ele mostra a máscara. Ó. Eu até já mostrei já para vocês em alguns tutoriais isso aqui. O efeito vai ser aplicado, né? Então quando você aperta Alt, você visualiza a máscara. Tem diversas coisinhas, né? Então aqui agora, na saturação, aqui no HSL, na verdade, na saturação, na matiz e na luminância, quando a gente aperta a tecla Alt em cima da cor, ele mostra somente essa cor. Tá? Vou pegar aqui o azul, que é uma cor que está mais em evidência aqui, ó, que no caso é o blue, que é esse azul aqui, né? Então quando eu aperto a tecla Alt, ó, ele tira todas as outras cores, deixa eu aumentar aqui o tamanho, né? Ele tira essas outras cores
e preserva aqui somente o azul. No caso aqui, saturação, para você visualizar melhor o ajuste que você está fazendo aqui, tá? Aqui na matiz é a mesma coisa. Se eu aperto a tecla Alt aqui no azul, ele mostra a matiz do azul aqui que a gente está alterando. Isso é bem legal, a gente tem bastante precisão. Uma forma também interessante de você utilizar é aqui, ó, com essa setinha, que você, em vez de você ajustar pelo slider aqui, você clica na cena. Então vamos supor que eu queira ajustar esse verde de vegetação lá atrás. Então eu aperto a tecla Alt e clico aqui, ele vai fazer o ajuste, né? O legal é que esse ajuste aqui, por exemplo, aqui a vegetação aqui atrás, esse verde, ele não é só o verde, ele é o verde e amarelo. Então, ele seleciona literalmente, ele joga ali a cor que a gente precisa, porque se você for só aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai mostrar aqui só o amarelo e aqui ele mostra só o verde. Aqui, quando a gente clica, ele mostra os dois, porque essas cores aqui atrás, eles são abrangentes a essas duas cores aqui. Então, vamos supor que eu queira mexer na matiz desses tons de verde lá atrás. Ó. Agora eu consigo visualizar com mais clareza, sem a distração das outras cores. Então, pra gente que quer mais precisão, quer ter um cuidado maior para editar as cores, é bem legal. Então, por exemplo, aqui na pele, ó, se eu quero reduzir um pouquinho a quantidade de saturação que está aqui na pele, ele vai mostrar só os tons de pele, e eu venho aqui e arrasto a setinha para baixo. Dessa forma eu consigo visualizar a pele com clareza, né, sem a distração de outras cores, para realmente escolher a quantidade de saturação ideal para essa pele aqui. Nesse caso aqui, mais ou menos aqui. Muito cuidado, né, porque na maioria dos casos, quando a gente vai regular a quantidade de saturação de uma área, a gente precisa regular a quantidade de saturação parecida com as outras áreas também, para não ficar uma área muito pouco saturada e outra área muito saturada. Mas é bem interessante para a gente fazer uma regulagem, até para escolher a matiz da pele, se você quer um tom mais avermelhado, um tom mais amarelado, é bem legal. Acho que esse tipo de ajuste vai ser bem útil assim, para o dia a dia de edição. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, foram essas atualizações, né? Algumas delas muito simples, né? Pode ser que muita gente não use, mas para o dia a dia de edição, acho que qualquer ajuda, qualquer evolução é sempre bom. Mas espero que você tenha gostado dessas dicas aí. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.